Se você já usa a inseminação artificial na sua propriedade, seja há muito tempo ou pouco tempo, ou até para você que está iniciando a inseminação ou está iniciando uma pesquisa sobre o assunto para estar implantando a inseminação artificial na sua propriedade, você ou se deparou ou vai se deparar com uma discussão sobre o tipo de embalagem, o invólucro onde é armazenado o sêmen, onde é envasado, melhor dizendo, o sêmen para a inseminação artificial, o sêmen dos touros que você vai utilizar. É a paleta média e paleta fina. Existe uma discussão entre os produtores, entre inseminadores, sobre qual é a melhor, qual é a preferida, Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje, sobre as diferenças entre a paleta média e a paleta fina, qual é a melhor e quais as características de cada uma, tá bom? Então vamos lá? Fala pessoal, eu sou o Fábio, bem-vindos a mais um Nitroata Responde e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a paleta média e a paleta fina. Quais as suas diferenças, qual seria a melhor, qual a melhor embalagem, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino de notificação e deixar o seu like, Deixa um curtir aí se esse assunto for relevante para você. Nós temos outros vídeos aqui no canal. Se algum desses conteúdos for relevante para você, para o seu negócio, no seu dia a dia, deixa um curtir, isso ajuda muito a gente aqui no canal, porque faz com que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. Então assim a gente consegue ajudar mais pessoas e vai ajudar muito a gente aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho de notificação, toda semana a gente está trazendo um vídeo novo e assim o YouTube também te avisa de forma gratuita, você não paga nada por isso, tá bom? Então é uma forma de você se manter sempre bem informado com o conteúdo que a gente traz aqui de forma gratuita, sem pagar absolutamente nada, além de ajudar demais a gente aqui no canal. Então conto com a sua força aí, tá bom? Então vamos lá pro conteúdo. Qual é a melhor paleta então? Quem já insemina, Quem já tem a prática da inseminação aí na sua propriedade, você que é inseminador, já deve ter entrado em alguma discussão sobre paleta média, paleta fina, Você que está começando a inseminar, está começando a pesquisar sobre o assunto, provavelmente vai encontrar vai acabar se deparando também sobre essas diferenças e é bom que você saiba. Primeiro eu queria deixar bem claro que independente da sua preferência, seja paleta fina ou paleta média, a paleta fina ela veio para ficar, A minha, eu particularmente gosto mais da paleta média para trabalhar, mas depois que você começa a conhecer a parte técnica, o porquê da paleta fina ter surgido no mercado, você começa a entender e mudar um pouco de opinião. É bom você ir se acostumando, porque a paleta fina realmente daqui a um tempo todas as empresas vão ter só paleta fina, A paleta fina ela foi introduzida no mercado brasileiro há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Ela se iniciou aí 6, 7 anos atrás no mercado brasileiro, mas lá fora, nos Estados Unidos, Canadá, eles já usam a paleta fina há muitos anos já, há muito tempo antes do Brasil. Você pode reparar que todas as empresas, mesmo as empresas que presentes hoje aqui no Brasil, as empresas de inseminação artificial, quando elas trazem sêmen de fora, de holandês, de Jersey, de Angus, o sêmen importado, o sêmen sexado importado também, ele já é trazido, já é importado em paleta fina, já é envasado em paleta fina há muito mais tempo. Aqui no Brasil, algumas empresas ainda vêm trabalhando, algumas poucas empresas vêm trabalhando com paleta média, mas daqui a um tempo só vão ter no mercado paleta fina. A Cemex, que é a nossa parceira aqui, é uma das poucas empresas que ainda tem alguns touros aí envasado em paleta média, tá? Mas ela já tá começando a se adequar também, já está
mudando. Todo sêmen importado da Semex é paleta fina, porque lá fora eles só trabalham com paleta fina, né? E o que é a paleta fina, o que é a paleta média, para quem ainda está começando a pesquisar sobre esse assunto? Aparentemente, você olhando as duas, até parece que não tem muita diferença, mas a paleta média, ela tem a capacidade de armazenar 0,50 ml ou 50 cc, né, 0,50 cc de conteúdo dentro da paleta, enquanto a paleta fina é 0,25 cc. Ou seja, é a metade, né? É exatamente a metade. E eu estava comentando com vocês no começo desse vídeo que eu prefiro trabalhar com a paleta média, né? Mas é uma questão de gosto, mas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de avanço tecnológico da embalagem e da própria inseminação artificial em si, a gente percebe que a paleta fina, ela traz muitos benefícios em relação à paleta média, né? Se você já teve a oportunidade de olhar o manual da Asbia, né, ou o manual no seu curso de inseminação, você vai perceber que a inseminação artificial ela começou com pellets, né? Eram umas bolinhas onde era muito mais difícil de estar inseminando, de fazer a prática de inseminação artificial, o resultado não era tão bom. Depois passou-se para as ampolas, né? E você tinha que quebrar a ampola e aí tirar aquele conteúdo que também não era nada muito prático, o resultado também não era tão bom. Aí nós evoluímos para a paleta média, e já foi um grande salto aí em relação ao invase, né, de sêmen nas paletas. E aí alguns 6, 7 anos atrás, ou até um pouco mais lá fora, passou-se a usar a paleta fina. E por que começaram a adotar o invase de paleta fina do sêmen na inseminação artificial? Bom, primeiro que o sêmen, a paleta fina, por ela ter a metade, né, do tamanho da espessura, né, da metade da espessura da paleta média, ela descongela de uma forma mais homogênea, né? A paleta média às vezes ela demora um pouco mais para descongelar e ela não descongela de forma homogênea. A paleta fina ela descongela de forma mais rápida e mais homogênea, tá? Garantindo que todo o conteúdo dentro da paleta fique descongelado se você seguir as orientações de descongelamento correta. Como eu falei, a paleta fina ela é metade da espessura da paleta média, então ela ocupa menos espaço dentro do botijão. Então, para armazenar o sêmen, a paleta fina, você ocupa exatamente a metade do espaço dentro do seu botijão. Então, você economiza com nitrogênio, economiza espaço. E até para centrais de inseminação também fica mais fácil, né? Porque você imagina que as centrais de inseminação elas têm um banco de sêmen onde elas armazenam aí milhões de doses, né? Então as centrais conseguem armazenar uma quantidade muito maior, né? O dobro da quantidade no mesmo espaço no banco ou no botijão, tá? Você também pode se deparar, ou até deve estar se perguntando, Fábio, mas se a paleta fina é 0,25 ml e a paleta média é 0,50 ml, então a paleta fina vem menos, tem uma quantidade menor de espermatozoide, menor de sêmen. Eu não vou ser prejudicado com essa quantidade menor do sêmen dentro da paleta? A resposta é não. Por que que não? A quantidade de espermatozoide, da concentração espermática da paleta média e da paleta fina são exatamente a mesma, né? Hoje, infelizmente, nós não temos uma instituição que normatize ou que obrigue as empresas de inseminação artificial a trabalhar com um mínimo de concentração dentro da paleta de sêmen, mas a maioria das empresas seguem o padrão do colégio técnico, né? Então, que é o mínimo de 20 milhões de espermatozoides viáveis por paleta. A Semex trabalha com 22 a 30 milhões. Então, se você descongelar uma paleta de sêmen da Semex, você vai ver que ela tem de 22 a 30 milhões de espermatozoides viáveis por paleta. Então, essa quantidade, essa concentração não muda, tá? Você tem a mesma quantidade
de espermatozoide, porém com um volume total menor. Então, essa é mais uma vantagem da paleta fina, porque ela é mais concentrada. Se você tem uma paleta média, que é uma espessura maior, você tem a mesma concentração no paleta fina, que é a metade, e você tem a mesma concentração de sêmen, de conteúdo espermático, então a paleta fina ela é mais concentrada. Para vocês entenderem melhor, imagine você pegar um copo de 100 ml de água, né, encher ele de água e colocar 50 gramas de açúcar dentro desse copo. Aí você pega um copo de 50 ml, a metade do outro, né, enche ele de água e coloca as mesmas 50 gramas de açúcar. Qual copo você acha que vai ter mais concentração? Qual copo que você acha que vai estar mais doce? Vamos dizer assim, qual a água que vai estar mais adoçada? É claro que vai ser o copo de 50 ml com as mesmas 50 gramas de açúcar, né? Porque ele tem uma concentração maior. Então, essa é mais uma vantagem da paleta fina, né? E você não precisa se preocupar que o teu resultado não vai ser prejudicado em relação à paleta média. Agora, vale aqui uma ressalva. A paleta fina, como eu expliquei, ela descongela de uma forma mais rápida, porque ela é a metade da espessura da média. Então, aquele procedimento de descongelamento do sêmen, ele tem que ser feito à risca. Já era para ser feito, né? Já é para ser feito na paleta média, com a paleta fina mais ainda, né? É uma embalagem um pouco mais sensível, então ela requer um tempo um pouquinho menor de descongelamento, então tem que ficar atento com isso. Mas se você seguir os critérios, se você seguir o que é ensinado nos cursos de inseminação e que é recomendado pela Asbia, você não vai ter problema de maneira alguma. Na verdade, você só vai ter vantagens usando a paleta fina. Essas então são as principais diferenças entre a paleta média e a paleta fina. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer de estar respondendo. Então esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Nós nos vemos na próxima semana, na próxima quinta-feira, mais um Nitroata Responde. Um grande abraço a você, até lá!